O primeiro encontro brasileiro de mediação em esportes educativos foi realizado em outubro de 2011, na cidade de São Luís. O encontro reuniu representantes de organizações brasileiras e de outros países que trabalham com a metodologia do futebol de rua, além de organizações convidadas para debaterem o conceito de mediação em esportes educativos. A discussão do primeiro dia teve como ponto alto o painel sobre a origem do futebol de rua, como metodologia de esporte inclusivo y educativo. Todos los jóvenes, creo yo, tienen una capacidad de liderazgo, pero el liderazgo también puede ser un liderazgo positivo o un liderazgo negativo. Entonces, esos jóvenes que tienen una capacidad de liderazgo terminan siempre resaltando un poco por encima de los demás. El Fútbol por la Paz tiene una distinta metodología que es conectado con los problemas de Colombia. Nosotros los llamamos la metodología Fútbol Callejero por la Tolerancia, porque tiene 8 objetivos en el contexto local de nosotros. Pero eso voy a tratar un poco más tarde. Y que tenemos derecho a vivir dignamente. Creo que así comienza, creo que esto es en los inicios, obviamente, parte de la reflexión que se estaban dando estas organizaciones. Como toda red, como toda construcción colectiva, es una construcción que siempre tiene muchos lomas y muchos valles, ¿no? Siempre tiene muchos arriba y muchos abajo. No final da tarde, participantes e convidados foram até a zona rural de São Luís acompanhar uma vivência prática de mediação em esportes educativos, com 450 alunos da Escola Estadual Mário Meireles, além de oficinas de esporte, arte e animação. Encerrando o dia, a programação cultural. Com vocês e para vocês, hip hop da Vila Cabral Miranda. The turntable spins using mobility, agility that wins on. And then your crew got broke to be the best of the class. Mas tem que ser assim, é ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, é ser de coração. Não diga, não precisa. A programação do segundo dia começou com um simpósio sobre o papel exercido pelas ideologias do fair play, do alto rendimento e do lazer. Sobre o trabalho do CIP Jovem Cidadão, né, com o Instituto Formação coordenando, a gente, o conjunto integrado de projetos é bem mais amplo do que só uma área específica de trabalho, né? Os jovens começaram a abraçar e a se interessar cada vez mais em participar, né? Foi justamente no diálogo com a juventude, com as cidades, que esse trabalho foi sendo construído, né? Não foi algo que nós chegamos, né, enquanto formação, enquanto outras instituições, com um projeto pronto, isso aqui que a gente vai fazer com vocês, né? Houve um diálogo, né, de construção, e isso eu acredito que foi o que deu muito certo. Que o esporte é mágico e por si só faz bem às pessoas. O esporte é a Ana Moza, mas é também o Ricardo Teixeira, né? Ou seja, o futebol é capaz de produzir alguém como o Ricardo Teixeira, assim como o futebol é capaz de produzir alguém como o Sócrates ou o Raí. Então, o futebol, o esporte, ele é bom ou mal dependendo de como seja orientado. Por si só, ele não é nem bom nem mal. À tarde, foi a vez das organizações que integram a Rede Brasileira de Futebol de Rua discutir sobre a mediação como estratégia metodológica para a prática educativa dos esportes coletivos no Brasil. O contexto de mediação vai muito além daquilo que é a função do árbitro em uma partida de futebol convencional.
o mediador, ele está deparado, né? O mediador intervém. É necessária a prática da intervenção. Agora, o cuidado é a maneira como eu vou intervir na partida. O mediador, ele tem que entender que eu tenho um contexto social no meio daquela situação. Eu tenho pessoas diferentes, eu tenho alguém que nunca praticou e alguém que é acostumado a praticar, e eu tenho que, através da mediação, tentar não só incluir, não só deixar a pessoa dentro, como também democratizar o espaço para que ambos sejam respeitados no seu falar e no seu ouvir. A missão da nossa instituição é justamente promover a formação de crianças e jovens através do esporte, cultura, tecnologia, enfim, tantas atividades necessárias sempre no contraturno escolar, para você estar suprindo essas certas deficiências, né, de formação. Esse projeto que nós temos com a metodologia do futebol de rua e esporte educacional, esporte educativo, possibilitou para a gente esse contato em ambientes de redes, né, que era totalmente diferente para a gente no teu momento, e uma maturidade, né? A gente começou a perceber um pouquinho mais de como tratar e como trabalhar com essa questão do esporte educacional, e continuamos aprendendo, né? A gente conheceu o futebol de rua através de um convite em 2007 do encontro no Paraguai. Na época era um outro supervisor, hoje ele não está mais com a gente, e ele trouxe isso para todas as unidades, primeiramente na unidade da Restinga, e foram feitas oficinas com jovens, né? E a gente viu que aquilo ali ia funcionar. Podia ser meio complicado no começo, alguma resistência, com certeza, mas ia funcionar. Então, em 2008 a gente recebeu o convite para participar do Sul-Americano no Chile, né? Foram os jovens, como vocês viram, aqueles jovens da Restinga foram representar a unidade da CM. Então, a partir disso, realmente, o futebol de rua começou a tomar um formato muito legal na CM. Isso aqui é um esquema de jogo, né? Todas as salas de aula, na verdade lá nós não temos salas de aula, nós temos concentrações, que é o local onde ficam os craques. Então toda essa linguagem de futebol permeia todo o instituto. Então cada concentração tem esse esquema do jogo, e nisso a gente sempre começa com o aquecimento, que é aquele bate-papo, como é que foi o dia, como é que está a comunidade, e a gente entra no esquema do jogo. Aqui, onde tem o cartão vermelho e amarelo, são as regras. A cada início de período são definidos com os grupos quais são as regras daquela turma. Eles fazem parte, os educandos fazem parte do processo de construção das regras, porque quando eles fazem parte desse processo de construção, naturalmente eles entendem melhor a importância dessas regras e eles passam a cumprir. Fechando o dia, um painel sobre a visibilidade dos esportes educativos através dos meios de comunicação. Quanto a gente já ouviu falar desse esporte educativo, né? Desse esporte inclusivo, desse esporte seguro. Quantas vezes a gente já ouviu falar dele na mídia? O quanto a gente soube dele, né, nos jornais ou nos programas de TV que a gente assiste. O que a gente tem que fazer, o que a comunicação pode nos ajudar, e o nosso desafio acaba sendo maior, é a gente construir um novo entendimento do esporte. De um esporte que está aliado a processos de educação, de um esporte que está aliado a processos de convivência, de superação de desigualdades, de superação de preconceitos, né? Um esporte que vai além da competição. E quero começar com a comparação entre Brasil e Alemanha. Na Alemanha também temos tido e ainda temos uma cobertura insuficiente das práticas de esportes educativos na mídia, talvez menos que aqui no Brasil. Por exemplo, não existe o conceito, o termo de esportes educativos na Alemanha. E por que é assim? Porque sempre atrai a mídia, não somente na Alemanha, mas em todo o mundo, quase somente o esporte de alta performance. Eu
acredita que é um reflexo, uma estrutura de uma sociedade que cada vez é mais competitiva, um mundo onde somente valem os ganhadores. E uma outra possibilidade, que é a possibilidade de você ocupar outros espaços, né? Você está falando da mídia tradicional como se ela fosse a única mídia. Hoje, com o advento da internet, principalmente, você tem N possibilidades de fazer essa divulgação sem necessariamente estar passando por essa mídia tradicional, né? E aí entra um pouco da experiência do Instituto Formação, que é uma experiência que vem desde de 2003. Nesses 2 dias a gente tem falado um pouco sobre esse conjunto de projetos, né? Que foi desenvolvido especialmente na Baixada Maranhense, onde a ideia foi a construção de várias redes, né? Você tinha a rede de esporte, você tinha a rede de arte, você tem ainda, né? Você tem a rede de comunicação, como que uma vai fortalecendo a outra, né? Porque aí você consegue fazer uma construção mais integrada desse aspecto. O terceiro dia do encontro teve início com um simpósio sobre esportes educativos e aprendizagem global, redes de intercambio entre norte y sul. Kickfair utiliza el fútbol como una herramienta para acceder y desarrollar nuevas áreas de aprendizaje en el marco social y global, en la educación y la formación. Nosotros trabajamos con diferentes organizaciones en todo el mundo y con ellos tenemos cooperaciones de aprendizaje a través del fútbol de la Aruba. Aprendizagem global é aprendizagem através de culturas que não descarta a possibilidade da valorização, mas também que faz com que ambos os sujeitos dessa troca possam aprender mutuamente um com o outro, levando para os seus municípios, para os seus países, suas comunidades e reaplicando lá, né, essas experiências. O IUP começou a ideia de lutar pelo direito da criança e do adolescente através do esporte. Ela partiu desse princípio de luta, de inclusão social, de, através do jovem, através dos nossos próprios meios, visando nossas metas, criar a rede, que é a Rede Juvenil pelo Esporte. Os jovens se reúnem no âmbito municipal, na organização das agências de comunicação, e esse todo das agências forma o que nós temos hoje como a Rede Jovens Comunicadores. E o objetivo desse trabalho é que os jovens eles possam tivessem a oportunidade de aprender coletivamente, mas muito mais importante também é de estar repassando coletivamente tudo aquilo que tem aprendido. Por fim, um painel para debater as redes e as políticas brasileiras para os esportes educativos no contexto da organização da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016. Então, a primeira pergunta, né, por que captar e sediar mega eventos esportivos? Então, aqui a gente traz, né, um quadro com o que, em geral, um país, né, pode ter como expectativa, mas trazemos também as últimas experiências, né? Então aqui, fortalecimento da imagem institucional, uma aceleração da modernização urbana, promoção e qualificação de produtos e serviços, transformar o país, né, que está sediando numa potência esportiva, aumento e qualificação do turismo e atração de novos investimentos. Nós vemos o esporte como um motor, para acelerar a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, esses mega eventos, digamos, podem ser um fator de aceleração do cumprimento desse direito que é garantido não só na lei brasileira, na Constituição brasileira, no ECA, mas também em nível internacional pela Convenção dos Direitos das Crianças. Tanto é prioritário para o Unicef no Brasil que se está criando um posto exclusivo para coordenar a discussão e as ações de esporte, não só por conta dos mega eventos, mas por conta da potencialidade que o esporte representa na garantia de direito, na discussão de uma cultura
de paz, né, entre especialmente a juventude, mas não só. Obviamente, os grandes eventos, mega eventos, vão gerar muita riqueza, né? Vão mobilizar muitos milhões. Agora a pergunta é, essa riqueza que vai ser gerada vai contribuir para reduzir a pobreza ou vai ser a riqueza que vai ser gerada só para gerar nova riqueza? A programação do primeiro encontro foi encerrada com a apresentação do espetáculo Retratos, da companhia Matrizes de Matinha. Olha o macaco na roda, olha o macaco na roda, olha o macaco na roda, o macaco quer sair. Aí a gente tem que se recusar, porque eu, na idade que eu tô, para me entregar, rebaixar minha vida lá dentro de Nazaré, eu posso te dizer que eu não quero tua terra, porque eu sou pobre, não tenho tudo que necessito na minha vida. Eu necessito, eu vendo que tu tem, porque eu não tenho. Eu quero saber se tem alguém que diz assim: rapaz, isso aqui é meu. É, não é teu, é nosso.